Você acredita que Deus criou o diabo? Deus, ele cria o anjo que, pelo exercício do livre-arbítrio, se tornou o inimigo de nossas almas. Deus cria a possibilidade do mal. Ele não faz o mal. Por que que Deus cria a possibilidade do mal? Porque no mundo em que o mal é possível, é que nós temos a maturidade moral. Que maturidade moral haveria em se fazer o bem se não houvesse a possibilidade de se fazer o mal? Em se fazer o justo se não houvesse a possibilidade de se fazer o injusto? Só diante da possibilidade do erro, escolhendo o acerto, é que nós podemos dizer que o mundo é moral de forma madura. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você, mas é impossível você forçar uma pessoa a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só consegue amá-lo verdadeiramente se ela tiver a opção, a possibilidade de não amar. Então, a possibilidade do mal, a possibilidade de um anjo, por exemplo, escolher por orgulho, afastar-se de Deus e se tornar inimigo de nossas almas, a possibilidade do primeiro casal desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é um pressuposto lógico da maturidade moral. Do contrário, nós viveríamos numa ética robótica, que é muito inferior à ética em que nós vivemos. E é interessante, professor Marçal, que quando a humanidade escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é o que está na base do que ocorre até hoje. Porque conhecimento do bem e do mal, o que ela está dizendo ali? Qual é a proposta da serpente? A proposta da serpente é a seguinte: não basta que você tenha sido feito, casal, à imagem e semelhança de Deus, como é dito lá em Gênesis 27. Você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? Qual é a proposta? A fonte da moralidade, o que é certo, justo e verdadeiro, não é mais Deus, pode ser você. E tudo mais que nós conversamos hoje decorre disso, da ideia de que o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, depende de mim, como se as minhas vontades, os meus quereres e os meus desejos fossem servíveis para serem fontes da moralidade. E o que é que se diz hoje? Você quer? Como é que pode ser errado algo que você deseja tanto? Quando alguém diz para você como é que pode ser errado algo que você deseja tanto, a pessoa está dizendo o seguinte: a fonte do que é certo, justo e verdadeiro não é exterior a você, é você. É como se você fosse servível para dizer o que é moralmente certo, quando na realidade a fonte do que é certo é o próprio Deus. Lá em Isaías 45:7, acho que é esse versículo. Isso mesmo, 45:7. Então, Deus fala que cria o mal. Isso. Qual o objetivo de Deus criar o mal? Deus cria a possibilidade da existência do mal. Isso ele criou. Tudo que existe, Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. E a pergunta é: por que existem coisas que acontecem que Deus permite e não quer? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, inclusive para fazer o contrário do que é bom, pressupõe a existência da possibilidade do mal, que foi o que Deus criou em Isaías 45:7. Se Ele não tivesse criado a possibilidade do desvio, do erro, do injusto, do mal, nós seríamos robôs. Robôs. E, portanto, viveríamos num mundo eticamente inferior ao nosso. Por pior que seja esse mundo não foi o mundo que Deus quis que fosse, mas o mundo que Deus permitiu. Porque esse mundo que Deus permitiu é o mundo em que há o erro e o acerto, o injusto e o justo, o certo e o errado. E, portanto, é um mundo em que, diante da possibilidade de fazer tudo errado, nós temos a possibilidade de fazer o certo. E por isso que de nós pode ser dito que nós somos seres criados moralmente maduros. Professor, sua vida ia sair muito mais barata se você fosse ateu. Você não ia ter trabalho para explicar tanto. Não é isso? Não é isso, né? Cadê o... Agora me fala. Quem que você ouviu? O que você leu? Qual a experiência metafísica? Para quem não entende das físicas, né? Física, a metafísica e
a astrofísica. Física dos céus, que a gente fica avaliando nebulosas e a velocidade da luz, e criação de estrela, e criação de buraco negro, astrofísica. Metafísica, a física da alma, partícula subatômica. Física que a gente acha que conhece, porque a gente nem conhece a natureza ainda, a gente conhece algumas leis da natureza. Mas o que foi? O que foi a pessoa, o gatilho, a experiência que falou, não, cara, eu tenho que largar isso aqui? Uma das coisas que eu aprendi que mais radicalizaram a minha vida foi exatamente entender que eu não sou a pessoa que está no centro da minha existência, é Cristo. Então, muitas vezes, quando nós entendemos isso, nós passamos a ver a nossa vida praticamente como espectadores do que Cristo está fazendo por meio de nós. Então, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Deus usa as pessoas de formas diferentes. Eu fico imaginando a importância que há naquela senhora da Assembleia de Deus que tem O coque. Aquela senhora... Aquela antena parabólica do reino. Aquela ali pega a profecia, pega tudo. Que é acordada pelo Espírito Santo de Deus todo dia às 3 horas da manhã para orar pelos santos. Aquilo ali é um general aos olhos do Senhor. Glória a Deus, é verdade. Então, cada pessoa tem um chamado específico. Cada um aqui que está ouvindo vai a lugares que eu não consigo ir. Como o professor Marçal vai a lugares que eu não consigo ir. Cada um tem o seu chamado específico para levar adiante a palavra da salvação. Porque no final das contas, professor Marçal, no final de tudo, todas as perguntas, respostas, debates, discussões, tudo se resumirá a uma só pergunta. Tudo se resumirá a uma só pergunta. E essa pergunta é: você entregou sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a pergunta que genuinamente importa, não é fazer a vida valer a pena, entender que Cristo é em nós, é um posicionamento diante do que Ele fez. Muito crente tem medo de enfrentar as coisas porque não se posiciona, porque nós somos chamados, na realidade, para proclamar uma guerra que já foi vencida, não é verdade? Não é chamado senão para a proclamação de uma guerra que já está vencida. De uma capa a outra da Bíblia, não tem dizendo que você não vai ter problemas, obstáculos, situações difíceis, vicissitudes, intempéries, não. Na Bíblia tem dizendo que você terá tudo isso, mas também tem dizendo que nós devemos ter bom ânimo porque Cristo, Jesus, venceu o mundo. Então, nós somos chamados, enquanto cristãos, para resplandecer a glória de Cristo para o mundo. Bem. Jamais nós devemos querer ser como o sol, que tem luz própria, mas nosso chamado é para que sejamos como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Então, professor Marçal, eu agradeço muito por suas palavras, estou à disposição para o que Cristo quiser fazer em nossa vida. Nós somos todos soldados nesse exército para levar adiante o reino do Senhor. É uma transformação muito grande, né? Jesus Cristo é Deus encarnado. Sabe uma coisa interessante? Você pegue aí 50 anos de ensino de Sócrates, 40 anos de ensino de Platão, mais 40 anos de ensino de Aristóteles, 130 anos. Influenciaram alguma coisa? Influenciaram. Mas nem de perto influenciaram o que influenciou alguém que ensinou por apenas 3 anos. Jesus ensinou por apenas 3 anos. Uma vez, com um ateu radical que escreveu um livro. Você pede o livro do ateu, ele escreve, deixa eu dar uma olhada no seu livro do ateu. Você pega o livro do ateu, você abre, vai lá na ficha catalográfica, tem lá o ano de publicação, 2025. Aí você pode dizer para o ateu, é 2025, sabe de quê? Do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está assistindo. Você que está assistindo, eu quero te fazer um convite. Nunca fiz nenhuma entrevista. Eu faço quando eu sinto, eu não estou nem aí. Porque você pode criticar, mas alguém vai encontrar salvação aqui agora. Você que sentiu tocado, algo queimou no seu coração,
e você quer fazer parte dessa família, ou desse exército, ou dessa comunidade de reinantes, escreve assim no comentário. Primeiro declara com a sua boca. Se você não der conta de falar, escreve: eu aceito Jesus como Salvador, vírgula, amigo não, Senhor e amigo. E se você escrever isso de verdade, declarar isso com a sua boca de verdade, a salvação encontrou sua alma. Seu corpo entrou na servidão. E seu espírito é amigo do Espírito de Deus. Espírito Santo entra em você agora onde você está. O digital serve para tudo, para o mal e para o bem. Agora você encontrou o bem diante de Deus. Que você seja, nesse exato momento, contabilizado entre aqueles que vão ter moradas na eternidade. Você acesse a salvação, a servidão e na visão progressiva de quem Deus é, no nível e na pressão da sua intimidade, que você seja amigo dele. A gente vai se ver. A gente vai fazer essa máquina que multiplicar o que carrega. Esse é um tempo, não um tempo de divisão, não de debates inúteis, não de discussão teológicas, não de discussões. Ninguém vai chegar em conclusões teológicas nunca. Nunca a discussão e um debate teológico vai ganhar uma alma para Jesus, nunca. É tempo da gente juntar cristãos, evangélicos, católicos, não para fazermos cultos, mas para a gente apontar na mesma direção. Não para a gente destruir pessoas, mas para a gente multiplicar o cristianismo. Não faz o mínimo sentido a gente debater uns com os outros. Para mim não faz sentido. O Senhor, Ele te chamou para assistir esse vídeo, e se isso tocou seu coração, manda para mais um. Quero agradecer essa santa que é sua esposa de ter aguentado, e imagino o tanto de pressão que ela ainda vai tomar pelo tanto que o seu nome ainda vai. Eu sei que você está levando o nome do Senhor, mas Ele quer soprar seu nome, porque é o jeito das pessoas pararem, dar atenção e falar: eu também quero. Se você não aceitou o convite para ser convertido, seja pelo menos convencido intelectualmente que a sua conversão está chegando em algum momento. Tá bom? Estamos juntos. Eu quero que esse homem olhe nessa câmera e mande o último recado. O recado para o ateu, o recado para o agnóstico, o recado para o comunista, o recado para quem não sabe nem o que está acontecendo nesse tempo, pessoa que está desanimada, desamparada, desconectada. Para o crente não precisa mandar recado, não. Meu recado para você que está desesperado, que não sabe para onde ir, que já tentou tudo e não deu certo, que está absolutamente perdido, zigue-zagueando pela existência, sem saber o caminho correto, é que considere a possibilidade de se render. Conversão é rendição. Considere a possibilidade de se render e faça, como o professor Marçal falou aqui, proclame com suas palavras: Senhor, eu me rendo, assume a minha existência. A oração do ladrão na cruz foi muito simples: Senhor, lembra-te de mim. E a resposta foi imediata: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás, almoçaria com o próprio Deus, porque simplesmente abriu o coração para o Senhor. Então, se você que está ouvindo está nessa situação, considere a possibilidade da rendição diante daquele que criou o universo a partir do nada, para que o Espírito dele passe a habitar em você, e a partir daí tudo será feito novo. No cristianismo é possível começar de novo, desde que você se arrependa genuinamente dos seus pecados, entregue sua vida ao Senhor. Tudo é transformado, e aí, passo a passo, você verá uma nova existência florindo, você passará a ser utilizado para atingir a vida de outras pessoas, as suas feridas se tornarão o seu ministério, aquilo que você passou, você usará para a honra e glória do Senhor, para que mais e mais pessoas sejam atingidas, e você entenderá o propósito da vida. A vida sem propósito é um horror. O que faz com que essa vida valha a pena é você entender que há um propósito maior nessa existência, que se resume a saquear o inferno e povoar o céu. Essa é a minha oração, sabe, professor? Que mais e mais pessoas entreguem sua vida ao Senhor e sejam instrumentos na mão dele para a proclamação do reino da salvação aqui na terra. Amém.